a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, ela possa fazer parte da tua vida, para nós podermos suportar os momentos difíceis, para podermos suportar os momentos de luta, de tribulação, porque a vida ela não é feita só de alegria. A vida ela é feita de alegria, de tristeza, de saúde, de doença, de riqueza, de pobreza. A vida é feita de momentos de paz, de momentos de guerra, com momentos bons e momentos difíceis. Toda pessoa que casa em busca simplesmente da felicidade, o casamento vai acabar. Assim é uma vida com Cristo Jesus, igreja. A vida com o Senhor Jesus Cristo não é diferente de um casamento. Andar com o Senhor Jesus é o casamento perfeito. É o casamento que tudo suporta, que as lutas vêm, a pessoa ela continua de pé. Vem um momento bom, a pessoa está feliz da vida. Vem um momento de tristeza, os dois se unem para o mesmo propósito, pelo mesmo propósito. Isto é uma vida a dois. E a sua vida com o Senhor Jesus é uma vida a dois. É você e o Filho de Deus. É você e aquele que veio para trazer para a tua vida a eternidade. Jesus Cristo não veio a esse mundo para trazer para a nossa vida carro, casa, mansões, apartamentos, jatinho. Jesus não veio morrer por nós por nada disso, pessoal. Quando Jesus Cristo entregou a vida por nós, foi para que tivéssemos vida eterna. Foi pela nossa salvação. O Evangelho de Cristo Jesus é o Evangelho que tudo nós suportamos para permanecer nele. Paulo, um certo momento ele disse que tudo ele suportava para permanecer em Cristo Jesus. Ele suportou o frio, a escassez, a nudez, a fome, a tristeza. Tudo Paulo podia em Cristo Jesus e suportava tudo para permanecer nele. Esse é o Evangelho que nos dá o direito à vida eterna. O Evangelho que tudo você vai suportar, que tudo vai vir contra você e você vai continuar suportando e vencendo. No dia de honra, você está em Cristo Jesus. Quando der certo, você está em Cristo Jesus. Mas também quando der errado, Jesus Cristo é a tua adoração da mesma maneira. Não tem outro evangelho que venha salvar se não for dessa maneira. O evangelho que nos leva ao reino de Deus é o evangelho que nós vamos suportar tudo, independente do que vier contra a nossa vida. É o evangelho que por Jesus Cristo eu sou capaz de dizer não para mim mesma, não para minha vontade. Paulo ele se preocupava muito em doutrinar a igreja, nesse sentido de que nós temos que ser muito vigilante, igreja, com qualquer doutrina que nós trazemos para a nossa vida. Temos que ser muito vigilante com o que nós ouvimos. As mídias sociais estão assim de ensinos que desviam pessoas da fé, que desviam pessoas do Filho de Deus. Muitas pessoas desviadas da presença de Deus, trazendo ensinamentos e doutrinas que não vêm de Cristo Jesus, que não vêm do reino de Deus, que não leva pessoas para o reino de Deus. Mas se nós não vigiarmos, nos leva à perdição. Paulo, naquele tempo, Paulo já estava advertindo a igreja para o perigo que as pessoas corriam em ouvir falsas doutrinas que não vinham de Cristo Jesus, pessoas que se aproximavam de alguém com ensinos que levavam as pessoas em busca de bens, em busca de conquista, em busca de valores desse mundo, mas a vida com Cristo Jesus ficava de lado. Seja vigilante para que você não deixe qualquer vento de doutrina seduzir você. Se o evangelho pregado neste lugar não te leva a Cristo Jesus, ele não vem de Deus. O evangelho que leva para a vida eterna é o evangelho que revela Jesus Cristo como nosso Senhor e o nosso Salvador. É o evangelho que nos mostra que em Jesus Cristo está a vida eterna,
Ele mesmo diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Jesus Cristo, ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Quem não andar com Jesus Cristo acaba andando nas trevas. Mas o que é as trevas que leva as pessoas para o caminho da perdição? O que Paulo depois veio advertindo, que nós não devemos estar no meio de grupos que não professam a mesma fé, porque eles vão nos corromper na fé. Se a pessoa ela está no meio de um grupo que não professa a mesma fé dela, a tendência é, por falta de vigilância, a pessoa uma hora ser corrompida. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos, com o que nós falamos com os outros, com as nossas palavras, que nunca saia da nossa boca palavras torpes, coisas inconvenientes, que no momento de alegria, de prazer, no momento de suposta felicidade no mundo, nós tenhamos muito cuidado com o que sai da nossa boca, ou com o que nós ouvimos. Lembre que o Senhor Jesus disse para os fariseus, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai. O que contamina o homem não é o alimento que nós comemos. O que vai contaminar a vida de um ser humano espiritualmente não é o alimento que você ingere, não é uma carne de porco, ou uma carne de boi, ou uma carne de frango, ou qualquer um outro alimento. Para Jesus Cristo, o que contamina o homem é o que sai da boca do homem, é o que se ouve. Isto contamina, afasta pessoas do caminho da vida eterna. O que contamina os corações, igreja, é o que nós vivemos muitas das vezes por nós mesmos dizer: isso não tem nada a ver, é o meu amigo, é a minha amiga. É por isso que Paulo vem advertindo muito a esse respeito. Se nós não vigiar, nós vamos começar dizendo assim: olha, mas o importante é eu ser feliz, eu tenho que ter meus amigos, minhas amigas. Quem é o seu amigo ou a sua amiga? O que eles fazem? Quais são as práticas deles? Porque os amigos, se eles não tiverem alinhado na mesma visão e pensamento que você, que eu tenho em Cristo Jesus, eles podem nos corromper. É por isso que o Evangelho de Paulo veio o tempo todo advertindo a respeito disso, para que nós saibamos o que é o fruto do Espírito e a obra da carne. Você vê que aqui deixa claro, o fruto do Espírito, ele é algo diferente da obra da carne, tá? Capítulo 5 e versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não faças o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impurezas lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, írias, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glotonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo, ele está aqui falando com a igreja em Gálatas da importância da igreja ser vigilante. Por quê? Se nós estivermos do lado de pessoas que vivem essas práticas, qual pode ser o resultado da nossa vida? A pessoa tem um amigo do peito, um amigo do coração, que é um feiticeiro, é um bruxo.
essa pessoa corre risco sério de se contaminar. Não que você não possa ter pessoas do teu lado que pensem dessa maneira, mas isso não pode ser o convívio da pessoa no meio daquele movimento, daquela prática. Por exemplo, a pessoa que está do lado de uma pessoa comelona, que tudo que ela faz é para comer demasiadamente. Glotonaria. Paulo está advertindo a igreja para coisas que muitas das vezes para nós é a coisa mais natural. Mas qual o problema de eu estar com uma pessoa que come muito? Você pode estar do lado, você não pode fazer o que ela faz, porque vira um pecado para o teu corpo. Isso, pessoal, não é pecado contra o Espírito Santo, não é pecado contra Deus, passa a ser um pecado contra nós mesmos. O nosso corpo vai sofrer pela glotonaria, pela ansiedade desenfreada de comer, e nós vamos estar cometendo um pecado contra nós mesmos. Vamos adoecer, vamos contrair problema, ter sérios problemas para a nossa vida por isso. E Paulo está ali advertindo a igreja para esse perigo. As obras da carne são conhecidas, são prostituições. Se a pessoa vive na prática da prostituição, em volta de pessoas que vivem na prática da prostituição, essa pessoa pode ser influenciada pelo mal. Eu tenho que mostrar o que a Bíblia nos alerta, o perigo que nós corremos. Isso é uma escolha pessoal de cada um, mas a igreja em Cristo Jesus, ela vem alertando essas coisas. Olha o tamanho da lista que nós lemos. Essas coisas eram pecado na época do Senhor Jesus, elas eram pecado na época de Paulo e são agora. A pessoa que muito se aproxima do mal, este lhe sobrevirá. Provérbios. Se nós nos aproximarmos do mal, esse vai vir sobre a nossa vida. É uma questão de nós termos consciência, meu Deus, eu não posso viver no meio de um grupo que me incentiva para certas práticas, que eu vou correr risco de acabar vivendo aquilo ali. Assim como Paulo pregou o evangelho, eu falo com vocês. Eu aconselho a todos vocês que estão aqui, não serem dados ao vinho nem à bebida forte. Aconselho a todos vocês que estão aqui em Cristo Jesus, nesta manhã, assim como Paulo advertiu que nós não devemos viver na prática da bebida forte, não podemos ser beberrões, aconselho a cada um de vocês, não seja dado o vinho e nem a bebida forte, porque essas coisas, elas levam para a carne. O que Provérbios diz? O vinho é escarnecedor do homem, e a bebida forte é alvoroçadora da mente, e todo aquele que por ele for vencido, não é sábio. Então o conselho que eu dou para vocês, como igreja, como corpo de Cristo, é: não seja dado a prática da bebida forte. O beberrão não tem lugar onde? No reino dos céus, nós lemos aqui. Quer dizer que o reino do céu não vai ter lugar para o beberrão? Por quê? Porque o beberrão, ele vai se escarnecer, pessoal. Um copo de vinho altera a mente da pessoa. Eu sei que tem muito pastor por aí ensinando a igreja a beber, que não tem nada a ver, que pode tudo, mas isso é uma mentira do Satanás. Paulo está dizendo que não pode. O beberrão não tem lugar no reino dos céus. O feiticeiro não tem lugar no reino dos céus. O prostituto não tem lugar no reino dos céus. Nós lemos agora ou não lemos? O idólatra não tem lugar no reino dos céus. Então nós temos que estar atento ao que a palavra nos ensina, para nós sabermos o que é pecado e o que não é pecado. Para nós sabermos que no reino dos céus tem uma lista que não vai entrar nele. Ah, pastor, mas o feiticeiro, aqui diz que ele não entra no reino dos céus. Então nós não temos que ter dentro da igreja a prática dos feiticeiros. Tem muitas igrejas por aí que, ao invés de semear o reino de Deus, de mostrar para quem está no banco Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador das pessoas, mostram a prática das feitiçarias, pulando, sapateando, manifestações estranhas, manquejando dentro da igreja, pastor pulando no altar igual cabrito, igreja manifestando toda como se fosse
num terreiro. Como que Deus pode habitar numa geração que age dessa maneira?